Capítulo 15. Os super-gafanhotos. Cura pela palavra de Deus para o medo. Livro de Números, capítulo 13, versos 25 a 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Os gafanhotos são insetos pequenos, porém capazes de realizar grandes coisas. Uma nuvem deles pode escurecer o sol e acabar com quilômetros e quilômetros de plantação. Eles são a praga mais temida pelos agricultores de todo o mundo. São também muito resistentes. Conseguem voar distâncias enormes. Alguns enxames deles têm chegado à América do Sul vindos da África após atravessarem todo o Oceano Atlântico, trazidos apenas pelas próprias asas. Por isso, mesmo na Bíblia, os pequenos gafanhotos são respeitados por sua determinação, força e organização. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. Elogia o autor de Provérbios. Quando Josué, Calebe e os demais espias, enviados por Moisés, entraram em Canaã para uma missão de reconhecimento da terra a ser conquistada, viram-se como gafanhotos. Depararam-se com cidades fortificadas, cercadas de muralhas espessas, altíssimas, que pareciam atingir o céu. Viram também cananeus gigantes, enaquins, descendentes de Enaque, um famoso gigante da antiguidade, os quais mediam cerca de 3 metros de altura e eram guerreiros hábeis e cruéis. Diante disso, os espias se convenceram de que aquela terra, tão diferente, traiçoeira e cheia de mistérios, seria capaz de engolir os seus próprios habitantes, e eles estremeceram. Apesar de haverem encontrado ali leite, mel, frutas e solo fértil, concluíram que era impossível tomar posse do lugar que Deus lhes prometera. O temor apoderou-se deles. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Foi a conclusão do relatório que transmitiram ao povo, no versículo 31. Todos agiram movidos pelo medo, menos Josué e Calebe. Eles eram pequenos, porém corajosos. Voltaram animados de sua missão secreta, ansiosos para conquistar aquela terra para si e para seus filhos. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, disse Calebe. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Completou Josué, no capítulo 14, versos 7 a 9. Tinham visto as mesmas coisas que os outros 10 espias, mas sua reação foi bem diferente. Também sentiram-se pequenos diante das muralhas e dos guerreiros. Também sentiram-se como gafanhotos.
Mas lembraram-se de que esses insetos, apesar de pequenos, podem fazer grandes estragos. E assim, consideraram a terra sua casa e os gigantes seu pão, e encorajaram-se a subir e guerrear. Eram super-gafanhotos. Os super-gafanhotos bíblicos. Quantas vezes nos sentimos como gafanhotos diante dos problemas, das ameaças, dos inimigos? E aí, o temor se apodera do nosso coração e nos paralisa. Deixamos de fazer muitas coisas importantes por causa do medo. Ele nos impossibilita de ser nós mesmos, de mostrarmos-nos como somos, de lutar pelas nossas preferências, nossos sonhos, nossas convicções. O medo anestesia nossa consciência, silencia nosso testemunho e enfraquece a nossa fé. Ele nos impede de produzir. Agimos como o servo negligente da parábola contada por Jesus, que disse ao seu senhor: "E atemorizado, escondi na terra o seu talento." Mateus 25, verso 25. A expectativa de que algo ruim possa acontecer nos imobiliza, emperra o nosso desenvolvimento, tolhe a nossa liberdade, inibe o nosso potencial, tira o nosso sono, rouba a nossa paz. Por causa do medo, muitos dos nossos sonhos permanecem sendo apenas sonhos. Estamos sempre ansiando por segurança e deixamos de realizar nossos projetos por receio de que possam dar errado. Um dia, talvez, reconheçamos que deixamos a vida passar em branco e até choraremos por isso, mas será tarde demais. A oportunidade terá passado e nós a teremos perdido por causa do medo. John Whittier disse o seguinte: "De todas as palavras da língua ou da pena, as mais tristes são, poderia ter sido." Sentir medo é normal, mas deixar-se dominar por ele é desastroso. Para viver e crescer, é preciso ter coragem. Com frequência, nos deixamos abalar por receios e perigos que não são reais e que só existem em nossa imaginação. Por isso, a ordem divina mais repetida ao longo de toda a Bíblia é: não temas. A palavra de Deus fala de muitas pessoas fracas, limitadas e pequenas, como Josué e Calebe, mas como eles, decididas e corajosas, e que por isso foram vencedoras. O pequeno Davi colocou por terra o grande Golias, o gigante filisteu. De um lado, um adolescente sem nenhuma experiência militar, que não sabia manejar espadas nem usar armaduras. Do outro, um guerreiro respeitado nas suas fileiras e temido por seus adversários. Na hora do confronto, a singela funda de Davi mostrou-se mais eficiente do que a formidável lança do gigante, e ele conquistou uma vitória inesquecível. 1 Samuel, capítulo 17, versos 41 a 49. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou um exército de 135.000 midianitas armados, apavorados com o barulho dos vasos quebrados e à luz das tochas acesas por Gideão, os midianitas fugiram em disparada. O pequeno exército israelita os perseguiu e não voltou enquanto não caiu por terra o último soldado invasor. E nunca mais os filhos de Midian perturbaram a paz de Israel. Juízes capítulo 7, versos 20 a 25. Elias derrotou sozinho 400 profetas de Baal no alto do Monte Carmelo, num duelo memorável onde o Deus verdadeiro teria de se manifestar enviando fogo do céu. O Deus de Elias respondeu, queimando o sacrifício, a lenha, o altar, o pó e até secando a água que havia sido derramada no local. Enquanto isso, o Deus dos falsos profetas permaneceu imóvel no silêncio característico dos falsos deuses. 1 Reis 18, de 20 a 39. Daniel, na cova dos leões, ficou toda a noite no meio das feras, mas saiu ileso. O anjo do Senhor fechara a boca dos animais, enquanto o poderoso rei Dario amargava uma madrugada de insônia, angústia e remorso. Daniel passava a noite com anjos, porque havia confiado em Deus. Daniel capítulo 6, de 16 a 23. Pedro,
um humilde pescador, enfrentou corajosamente os membros do sinédrio dos judeus que tinham o poder de entregá-lo à morte, como antes fizeram com o seu senhor. Pregando a palavra com desembaraço e ousadia, recusou-se a ceder às ameaças daqueles homens. O discípulo causou admiração mesmo entre seus opositores, que foram obrigados a reconhecer que ele havia estado com Jesus. Atos capítulo 1, de 1 a 13. Paulo deu testemunho diante de reis e governadores com tanta convicção que, mesmo sendo prisioneiro, deixava sempre a sensação de que estava no controle da situação. Na presença das autoridades romanas, que tinham o poder de soltá-lo ou mantê-lo preso, de deixá-lo com vida ou destiná-lo à morte, discorreu corajosamente sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Embora ele estivesse acorrentado, eles é que estremeceram. Atos, capítulo 24, versos 22 a 27. Esses homens que admiramos, indivíduos fracos como nós, sujeitos às mesmas paixões e problemas que nós, fizeram coisas fantásticas. Foram mais do que vencedores. Eles realizaram grandes feitos e deixaram seu nome registrado nas páginas da história. Foram verdadeiros super-gafanhotos. Mas será que nunca sentiam medo? Sujeitos ao sentimento de medo. Todos os seres humanos estão sujeitos ao sentimento de medo. Esse em si não é mau. Ele tem um grande valor como elemento regulador e preventivo. Pode fazer-nos pensar duas vezes antes de criarmos situações embaraçosas ou livrar-nos de riscos desnecessários. Mas quando somos controlados, impulsionados ou paralisados por ele, a coisa muda de figura. Agimos com a motivação errada e os resultados são desastrosos. Tornamo-nos acuados, inseguros, agressivos. Antes que alguém nos fira, tomamos a iniciativa e o ferimos primeiro. Quantas guerras e desentendimentos já não foram gerados pelo medo? Um dos planetas do nosso sistema solar, Marte, na mitologia grega, o deus da guerra, é circundado por duas luas que foram batizadas como Demos, loucura, e Phobos, medo. Parece que os antigos astrônomos já percebiam que o medo, a guerra e a loucura se relacionam intimamente e estavam absolutamente certos. O Senhor é tolerante para com o nosso sentimento de medo, mas nos alerta a que não vivamos inspirados por ele. Deus considera nosso temor exagerado uma falta de confiança na sua capacidade de nos proteger e de nos sustentar. Ele diz ao profeta Isaías: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Isaías, capítulo 51, versos 12 e 13. Deus não quer ver-nos sofrendo ou desperdiçando nossa vida por causa desse sentimento. Muitas vezes o medo, em hebraico, pahad, terror, dos homens toma o lugar do temor, em hebraico, irá, reverência. Isso desagrada a Deus, pois por medo tentamos satisfazer aos homens e assim pecamos. Não podemos deixar que o temor nos domine e nos leve a ações covardes e descontroladas, das quais venhamos a arrepender-nos depois. Um temor excessivo ou infundado pode ser um sinal de que algo vai mal em nossa vida, seja no seu aspecto psicológico, seja no espiritual. Com frequência, o medo está associado ao sentimento de culpa. Temos consciência de que fizemos algo errado, algo digno de punição que poderá recair sobre nossa cabeça a qualquer instante. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, verso 1. Numa das praias do litoral capixaba, existe uma casa que foi construída há muitos anos por um nazista que fugiu da Alemanha pouco antes do término da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma verdadeira fortaleza, um monumento à paranoia.
Toda de pedra, ela possui muros altíssimos, poucas janelas e diversas torres de observação. Um pier faz sua ligação direta com o mar, assegurando que seu inquieto morador, ao menor sinal de perigo, poderia pegar um barco e escapar. Esse homem já morreu há muito tempo, não conseguiu fugir da justiça de Deus. A casa, porém, permanece como um exemplo visível de uma vida dominada pela insegurança e pelo medo decorrentes do sentimento de culpa, do reconhecimento das atrocidades que aquele homem cometera. O temor pode estar também a serviço de defesas psicológicas, quando a imobilidade justificada pelo medo proporciona alguma vantagem ao indivíduo. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, 13. Quando eu era criança, tinha medo de dormir sozinho. Simplesmente acordava no meio da noite e não conseguia voltar a dormir enquanto estivesse na minha cama. Então, eu batia na porta do quarto dos meus pais e pedia para ficar com eles. Aí o sono logo aparecia, como num passe de mágica. E foi assim, até o dia em que a minha mãe prometeu-me uma surra na próxima vez que eu fosse perturbar o sono deles. Desse dia em diante, nunca mais tive insônia. O temor de ficar sozinho simplesmente desapareceu, ou então foi substituído pelo de apanhar, quem sabe. O fato é que aquele medo estava a serviço do meu desejo de dormir na cama com os meus pais, como tantas outras crianças assim o fazem. E existem muitas pessoas cujo medo está a serviço de seus desejos ocultos, não conhecidos ou não confessados. Meu amigo, o que está por trás do seu medo? Vale a pena refletir sobre essas causas psíquicas ou espirituais que dão origem aos nossos temores. Conhecedores da própria natureza. Podemos estar certos de que o segredo do sucesso dos heróis bíblicos não estava na ausência de temores. Eles conheciam muito bem as suas fraquezas, não tentavam nem queriam ser super-homens, como tantas pessoas hoje. Viam-se como gafanhotos aos próprios olhos e aos do mundo. Verso 33. Por isso, consideravam-se frágeis, dependentes e necessitados. Acontece que não viam nisso um problema, e sim uma vantagem. Sua fragilidade lhes possibilitava ser pessoas normais. Não cobravam de si mesmos atitudes e sentimentos sobre-humanos, o que acaba por frustrar, esgotar e neurotizar tantos cristãos modernos. Possibilitava-lhes também colocar-se ao lado dos homens comuns, entendendo seus dramas, seus temores, suas limitações. Era uma fragilidade que os deixava mais próximos da raça humana, de si mesmos e do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, embora fisicamente fosse considerado fraco e desprezível, tornou-se, sem a menor sombra de dúvida, um gigante da fé cristã. Veja o que ele escreveu. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Como foi que Paulo, que se reconhecia tão frágil, conseguiu viver acima dos seus temores? O apóstolo era cheio de amor. Basta ler o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios para convencer-se disso. E o amor é um antídoto poderoso contra o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 18. O medo nos fecha dentro de nós mesmos. O amor nos move na direção de Deus e do próximo. O medo faz com que recuemos diante das ameaças, sejam elas reais ou imaginárias. O amor faz com que enfrentemos qualquer perigo na intenção de proteger ou ajudar aqueles que amamos. O medo nos torna egoístas. O amor nos faz úteis. O medo nos frustra.
O amor nos realiza. O medo nos escraviza, o amor nos liberta. Em julho de 1996, uma família de brasileiros passeava de bicicleta numa reserva ecológica no sul dos Estados Unidos. De repente, o filho mais novo perdeu o equilíbrio e caiu dentro de um canal, sendo abocanhado por um crocodilo faminto. Imediatamente, sua mãe atirou-se à água e começou a lutar com a fera para impedir que devorasse o menino. Poucos segundos depois, o pai também já estava ali, abrindo as enormes mandíbulas do réptil e resgatando, sem maiores ferimentos, o filho amado. Ao serem entrevistados pelas redes de televisão, pai e mãe relataram que não sentiram medo nenhum naqueles momentos tão terríveis. O sentimento de autopreservação e o instinto de sobrevivência, tão comuns e tão fortes em todo ser humano, naquele instante simplesmente desapareceram. Nenhum dos dois conseguiu pensar na própria segurança, não temeram por sua vida. A única coisa que eles viam era que um ente querido se achava em perigo e precisava de socorro. É assim que o verdadeiro amor lança fora o medo, e é por isso que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 25. Jay Adams disse: as bênçãos pessoais nos sobrevêm, não quando buscamos bênçãos, e sim quando nos tornamos em bênçãos para os outros. O amor e o medo são antagônicos e lutam um contra o outro, mas o amor é mais forte. O amor lança fora o medo. Portanto, o remédio para quem quer amar e tem medo não é amar menos, e sim amar mais. Confiantes na força de Deus. Admitir a própria fragilidade é importante, mas não é o único segredo dos supergafanhotos. Não é isso que mostra quais são os derrotados e quais os vencedores deste mundo. Todos os espias enviados por Moisés a Canaã reconheceram a sua fraqueza e o coração deles se derreteu. Contudo, só 2 deles reconheceram a força do Senhor. Josué e Calebe não olharam para si nem para os gigantes, mas para Deus. É para essa direção que devemos nos virar. Se olharmos para nós mesmos, ficaremos desanimados com as nossas limitações. Se fixarmos os olhos nos inimigos, ficaremos amedrontados com a sua força. Em todos os casos, a vitória é sempre daqueles que contemplam o Senhor. Em certa ocasião, a cidade de Jerusalém estava para ser atacada por um exército formado por soldados moabitas, amonitas e edomitas. O rei Josafá logo reconheceu que não tinha condições de enfrentar aquela poderosa coalizão militar. Sua primeira reação foi temer, a segunda foi clamar a Deus. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, 2 Crônicas 20, verso 3. A situação era desesperadora, mas a vitória começou a sorrir para o rei de Judá no exato momento em que ele voltou a sua atenção para Deus. Ele orou assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, verso 12. Josafá pôs os olhos em Deus, e o Senhor destruiu os exércitos invasores sem que o seu povo precisasse recorrer às armas. 2 Crônicas 20, versos 22 a 25. E você? Em que direção está olhando? Seus olhos estão postos em Deus? Devemos agir como ensinam as Escrituras, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. O Senhor tem obras poderosas a serem realizadas, trabalhos importantes a serem feitos, e está à procura de gente da estirpe de Josué e Calebe para poder executar os seus planos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16, 9.
Os olhos do Senhor passam por toda a terra neste momento. Ele está à procura de alguém. Não procura gigantes. Esses são grandes, fáceis de achar e, por isso, não precisam ser procurados. Ele procura gafanhotos, indivíduos conscientes de suas próprias fraquezas, mas dispostos a confiarem no poder divino. Quando o medo bater forte em nosso coração, nossa única resposta deverá ser a confiança em Deus. Davi, pastor valente, guerreiro ousado e rei corajoso, sabia que não estava imune a esse sentimento, mas ele não temia o medo. A sua estratégia de vitória já estava planejada. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, declarou o rei Davi no Salmo 56, verso 3. E nós também podemos fazer a mesma coisa, afirmar o mesmo que o rei Davi. O medo que se apossou de 10 dos espias enviados por Moisés à terra de Canaã logo contaminou a nação. Isso fez com que toda aquela geração de israelitas perecesse no deserto, sem tomar posse das bênçãos que o Senhor lhes prometera. Ainda hoje, o medo se torna um empecilho na vida de muita gente. Tal ocorre quando, em vez de o temor desempenhar um simples papel preventivo, ele se transforma num ditador que paralisa, aterroriza, inibe e desvia suas ações mais construtivas. Mesmo reconhecendo a realidade do nosso medo, não devemos deixar-nos controlar por ele. Olhando para Jesus, podemos prosseguir, apesar de tudo. Se atentarmos para nossas limitações ou para o tamanho dos obstáculos, o desânimo se apoderará de nosso coração e seremos derrotados. No livro O Peregrino, de John Bunyan, há um episódio em que o cristão, o personagem principal, defronta-se com 2 leões ferozes que se encontram no caminho que conduz ao céu. Ele quer continuar por essa estrada, quer alcançar a vitória final, mas teme que, se seguir adiante, os animais o despedacem. Fica dominado pelo medo, paralisado e indeciso, enquanto as 2 feras, uma de cada lado do caminho à sua frente, rugem ameaçadoras. Por fim, enchendo-se de coragem, caminha decidido rumo ao perigo. Aproxima-se cada vez mais dos leões que rosnam e rugem intimidadores. O coração de cristão bate acelerado. Então, quando já se encontra bem junto deles, observa um fato que à distância não pudera ver. Os animais estavam amarrados. Achavam-se presos por cordas a 2 estacas, e o comprimento das cordas era o suficiente para que cristão passasse exatamente entre as 2 feras sem ser tocado por elas. Da mesma maneira, se encararmos os perigos e os temores, se entrarmos mais fundo no nosso medo, veremos que ele se desvanece como uma cortina de fumaça e não nos tocará. Estaremos seguros. Poderemos dar esse passo de coragem com confiança no Senhor. Se confiarmos em Deus como nosso Salvador, protetor e provedor, só a Ele temeremos. Mas se nos rendermos às ameaças, estaremos dando aos inimigos uma posição que só a Deus é devida. Estaremos desentronizando-o de nosso coração. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Isso está escrito em Hebreus 13, verso 6. Charles Spurgeon disse: um fogo extingue outro, e nada mata tão eficazmente o temor do homem como a abundância do temor de Deus. De toda aquela geração saída do Egito, só Josué e Calebe entraram em Canaã. Só eles venceram. Na presente geração, quem vencerá? Direcione os olhos para o Senhor e entre em ação, confiado na autoridade e no poder dele. Deixe Jesus conduzi-lo, e a vitória será sua.